Queria te convidar a abrir sua Bíblia, que Deus abençoe vocês, tá, mães? Salmo de número 48 é o texto que eu queria meditar com vocês nessa manhã. Gostaria que você abrisse e nós vamos ler esse texto e depois meditar nele. Salmo de número 48. Vou ler? Vamos ler? Diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes ver e se espantaram, tomaram de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como parturiente. Como o vento oriental, destruíste as naus de Tarse. Como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do seu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeiem-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Vamos orar? Pai querido, ouvimos o Senhor falando conosco, Pai, na leitura do texto bíblico. Obrigado, Deus, porque hoje o Senhor continua falando conosco. E acabamos de ouvi-lo, Senhor, audivelmente, em alto e bom tom aos nossos ouvidos, a nos ensinar a tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai, no tempo em que queremos meditar naquilo que acabamos de ouvir. Que o Senhor mesmo nos guie nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vivemos num tempo de excesso de informação. Já percebeu isso? O tempo todo nós somos bombardeados, inundados por informações de todos os tipos, instantaneamente. Isso não é algo ruim, isso é até algo bom. Tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo, a gente sabe numa fração de segundos pela internet e pelas redes sociais. Não é assim? Isso às vezes é bom, você sabe de coisas, às vezes é ruim. Um monte de fake news ou um monte de mentiras, às vezes são espalhadas também na mesma velocidade. E a gente, hoje em dia, tem até dificuldade para saber o que é de fato verdade e o que foi inventado. Você pode ver um vídeo, mas foi um vídeo montado por um robô, por um aplicativo, e você nem sabe se aquilo ali é real ou não. Somos inundados o tempo todo por informação. Eu não sei se você sabe, quando a NASA mandou o homem para a Lua pela primeira vez, em 1969, todos os computadores da NASA reunidos não davam a capacidade de processamento que a gente tem hoje nesse aparelho que a gente coloca no nosso bolso aí. Mas não mexe nele agora não, por favor. Eu sei que tem gente que já passou 5 minutos sem olhar para o celular, está ficando meio nervoso. A gente começa a ficar um pouco preocupado. Hoje nós temos uma capacidade de informação extrema o tempo todo. Somos inundados por informação. Ninguém mais hoje pode dizer que não sabe fazer alguma coisa. Já perceberam isso também? Você pode até dizer assim, eu não consigo fazer, não tenho a habilidade necessária para fazer. Tudo bem, mas saber como fazer, todo mundo sabe. É só você jogar no Google ou buscar no YouTube. Alguém já fez aquilo antes e filmou e te ensina como fazer. De novo, gente, há uma diferença entre saber fazer e conseguir fazer, tá? Mas todo mundo está ali ensinando tudo. Seja dar um nó na gravata, eu não uso muito gravata não, pastor. Mas às vezes você vai para um casamento, alguma coisa assim, você tem que ver. Toda vez que eu vou dar nó na gravata, eu falo assim, meu Deus, como é que faz esse negócio? Que coisa difícil. Aí eu entro no YouTube e vejo como é que faz o nó da gravata e tá lá. Tem inúmeros vídeos. Tem vídeos explicando como se cozinha, como faz o ovo mexido. Todas as receitas da vovó estão lá no YouTube. Você pode aprender qualquer coisa que você quiser hoje nas redes sociais, na internet. Isso para o bem e para o mal também, né?
Se alguém quer fazer uma bomba, também descobre como fazer. É só procurar no YouTube ou em algum tipo de blog. E o Google? Já pararam para pensar como seria a vida sem o Google? Os mais novos não conseguem nem imaginar essa situação. Como assim? Existe isso? Já existiu vida sem o Google? O Google é tão usado. Eu fiz uma pesquisa no Google sobre isso essa semana. Ano passado, a média de buscas no Google foi de 8,5 bilhões de consultas ao Google por dia. Não, é impressionante, não é? 8,5 bilhões de consultas ao Google por dia, a média do ano passado. Você considera que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo? É impressionante. É tanta gente buscando o Google, isso está tão parte da nossa rotina, que dar um Google já virou uma expressão que significa pesquisar. O Daniel, meu filho mais novo, tem 5 anos. E de vez em quando ele me pergunta algumas coisas, né? As crianças na cidade são muito curiosas. Ele fica me perguntando as coisas. E eu respondo. E quando eu respondo, ele fala assim: pai, você tem certeza? Não é melhor perguntar para o Google, não? O Google virou a referência da verdade. O Google é o novo oráculo da verdade. Se o Google disse, é verdade. Se está no Google, o Google está falando a verdade. Nós vivemos numa era repleta de informações. Temos muitas vozes ao nosso redor. O tempo todo somos inundados por esse oráculo, por essas informações. E aí, como pais, eu vou falar hoje sobre pais, o pai e a mãe, na sua relação com seus filhos, muitas vezes nós nos perguntamos: o que eu tenho para ensinar ao meu filho? Como eu posso ser um bom pai? O que eu tenho a ensinar? Já que meu filho, hoje em dia, ele pode saber o que ele quiser o tempo todo. É só ele dar um Google. É só ele jogar na rede. O que nós podemos ensinar? O que nós temos ensinado aos nossos filhos que eles não conseguem ou que eles não deveriam aprender sozinhos no Google, no YouTube ou nas redes sociais? Eu queria pensar um pouco sobre isso com vocês. Eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre o que nós temos ensinado aos nossos filhos e o que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Quero dar mais um exemplo. Vou aproveitar que os meninos não estão aqui hoje, eu vou citá-los várias vezes. Mas é sempre coisa boa, tá? Nunca coisa ruim. Parênteses aqui. Às vezes eu falo no seminário, quem tem filho tem sempre ilustração para o sermão. Não tem jeito, porque as crianças são uma fábrica de histórias, elas fazem isso o tempo todo. O Tiago, meu filho mais velho, hoje ele está com 13 anos. Mas assim que ele aprendeu a ler na escolinha, e ele é bastante estudioso, é um menino muito bom. Mas assim que ele aprendeu a ler na escolinha, ele chegou em casa um dia e falou assim: pai, não quero ir mais para a escola. Eu falei: por que, Tiago? Eu achei que ele tinha 6 anos. Já sei ler. Não preciso mais ir para a escola. Já aprendi a ler. Eu falei: Tiago, não é bem assim. Tentei convencê-lo, né? Conversei um pouco com ele. E ele estava irredutível. Eu falei: tudo bem, Tiago, então eu vou permitir que você nunca mais vá para a escola. Ele deu um sorriso daqui e aqui, seus olhos brilharam. Eu falei: eu vou permitir, mas você tem que passar num teste. Eu vou te dar um teste. Vou fazer 3 perguntas. Se você acertar uma das 3, nunca mais você precisa ir para a escola. Nunca mais. Ele: tem certeza, pai? Eu falei: tenho certeza. Eu vou dar 3 chances. Você não precisa acertar as 3. Você só precisa acertar uma. Se você acertar uma, você nunca mais precisa ir para a escola. Ele ficou todo animado, ouriçado, e falou: então manda. Eu falei: então tá bom, primeira pergunta. Quanto tempo a luz demora para percorrer no vácuo a distância entre o Sol e a Terra? Aí ele ficou assim. Não sei. Tá bom, tudo bem, Tiago, tá bom. Vou mandar outra então. Como é que o Sol consegue pegar fogo se no espaço não tem nenhum tipo de gás combustível? Ele ficou: não sei, pai. Então tá bom, última pergunta então. Como é que se calcula a derivada de x em uma equação não binária de terceiro grau? Essa nem eu sei a resposta, tá? Eu falei: não sei, pai. Eu falei: então vai pra escola, moleque, para de bobeira. Às vezes a gente sabe, ou a gente acha que sabe de tudo, mas não sabemos. Nossos filhos também às vezes acham que sabem de tudo, mas nós temos muito o que ensinar. No mundo repleto de informações, o que nós podemos ensinar aos nossos filhos? Você pode pensar, com certeza, muitas coisas sobre ética, sobre moral, sobre amor, sobre companheirismo, sobre educação, sobre relacionamentos. Mas os filhos de Corá, nesse salmo, no Salmo 48, nos falam 3 coisas prioritárias na educação dos nossos filhos.
3 coisas que nós devemos ensinar aos nossos filhos de forma prioritariamente. E eles aparecem para nós lá no finalzinho do texto que nós lemos. Eu quero que você leia comigo de novo o versículo 12 até o versículo 14. Eles estão no último versículo, no 14, mas eu vou ler do 12 até o 14 novamente, para você pegar o contexto aqui da afirmação, tá? Então, olhe comigo aí novamente. Diz assim, versículo 12, Salmo 48, 12. Percorrei Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações futuras. Então façam isso para vocês contarem para os seus filhos, para as próximas gerações. O quê? Versículo 14. Que este é Deus, primeira coisa. Segunda coisa, o nosso Deus para todo sempre. E terceira coisa, Ele será o nosso guia até a morte. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã. A primeira coisa que nós precisamos saber e pensar sobre o que nós precisamos ensinar ao nosso filho. Em primeiro lugar, quem é Deus? E os filhos de Corá nesse salmo vão dizer que Deus é o nosso Salvador. Para narrardes às gerações vindouras que este é Deus. Irmãos, precisamos ensinar, como pais, pai e mãe, aos nossos filhos. E se você não tem filhos ainda, espero que talvez um dia, ou imagino que talvez um dia você vai ter. Precisamos ensiná-los quem é o Deus. Quem é o nosso Deus. Que Deus é o nosso Salvador. Vivemos num mundo, como eu falei, plural de informações. E nesse mundo, há uma pluralidade de possibilidades deles terem contatos com tantas divindades que talvez nós não tínhamos na minha época. Eu sou novo ainda, mas na minha época não era assim, disseminada essas informações como é hoje. Então, eles hoje têm uma infinidade de possibilidades. Quando eu era criança, uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje sobre as religiões do mundo, por exemplo. Hoje em dia, qualquer criança com o celular na mão, com um tablet ou no computador, num clique, ele pode ouvir as instruções de um mestre zen budista. Ele pode sentar e ouvir um guru hindu falar sobre Brahma, Shiva ou Vishnu. Ele pode acessar um vídeo e ouvir um líder islâmico lendo o Alcorão e pregando as palavras de Maomé. E para ele, qual a diferença entre sentar-se na igreja e ouvir você falar de Deus e de Jesus, ou que essas pessoas estão falando na internet? Percebe que eu estou querendo chamar a sua atenção? Eles precisam entender e ouvir, saber de fato. Nós, como pais e mães, somos responsáveis por ensiná-los quem é Deus. Aliás, eles podem acessar o YouTube e ouvir um monte de pregação evangélica que vão falar de tantos deuses, diferente do Deus que a gente acredita que de fato é o Deus da Bíblia. Você lembra que o sábio fala em Provérbios 22, versículo 6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. A expressão menino ali é até melhor a ideia de um jovem, não um menino, uma criança, mas o jovem. Ensina no caminho que deve andar, fale para ele, ande com ele, mostre a ele. Isso vai ficar gravado na sua mente e no seu coração. Nosso Senhor Jesus muitas vezes pegou as criancinhas, colocou no seu colo e ensinou a eles o caminho do Senhor. A gente não pode considerar isso menos importante. E às vezes eu fico um pouco triste porque vejo que algumas igrejas, não creio que seja aqui assim o caso, consideram o ensino das crianças menos importante do que o ensino dos adultos. Então esse momento aqui de culto é muito importante. Bota alguma brincadeira lá para as crianças, bota algum biscoito, bota alguma coisa que tá bom, é só para passar o tempo. Não passar o tempo, irmãos. Eu uma vez, a gente às vezes faz coisas que a gente depois se arrepende um pouco, né? Eu uma vez fui pregar numa igreja, meu filho era bem pequenininho, era de colo ainda. E aí ele estava assim, com a Renata no culto. Ele estava até quietinho aquele dia. Tem dia que as crianças são um pouco mais agitadas, mas ele estava até quietinho. E aí veio uma irmã muito solícita, pegou ele no colo e falou assim, não, deixa aqui para sua esposa poder participar do culto. E aí levou para fora, ela estava assim, ó, eu olhava daqui, eu estava pregando, olhava daqui do fora, brincando com a criança. Eu falei, gente, se a criança veio e está aqui, não é melhor ela ficar aqui dentro, ouvindo a pregação, entendendo ou não, do que ficar ali fora brincando? Percebe que estou querendo chamar a sua atenção? Às vezes a gente minimiza a importância de ensinar as crianças. Às vezes nós enchemos nossos filhos de tantos ensinos, mas deixamos de ensinar aquilo que é mais importante. Eles estão na escola e precisam estar. Aí colocamos ele num curso de inglês,
Tudo bem, é ótimo. Colocamos ele para fazer esporte, futebol, natação, balé, o que for. E tudo isso é importante. Mas quanto tempo nós gastamos para ensinar a palavra do Senhor? Para induzi-los ou para levá-los a entender e gostar e aprender da palavra do Senhor? Quanto tempo nós gastamos dizendo isso? E aí não vale a pena, não vale você dizer assim, não, mas eu já trago ele para a igreja, eu coloco aqui na IBD, isso é função do pastor, isso é função da professora, do professor. Não, irmãos, é o nosso papel enquanto pais e mães. Eu me lembro que, de novo, quando o Tiago nasceu, ele era bem pequenininho, e aí alguém comentou, acho que foi o Renan que comentou agora sobre o pastor Wesley aqui, eu me lembrei dessa história também. Quando o Tiago nasceu, ele era bem pequenininho, ele é o meu primeiro filho. E aí a gente falava de Jesus para ele, a gente lia a Bíblia para ele. Ele era bebezinho. E aí um dia a Renata me perguntou assim, Rodrigo, você acha que ele entende? Eu falei, não sei. Não sei se ele entende, mas pra gente é bom, não é? A gente está aqui falando da Bíblia para ele. Pra gente é bom, nos edifica. Se ele entende, eu não sei. Mas também mal não vai fazer, vai. Nunca aconteceu da gente levar o Tiago no médico, o médico pegou os exames, falou assim, olha, tá com muito abacuque aqui, hein? Percebi aqui nos exames que tá com muito Joel. Você está dando muito profeta para esse menino, gente. Balança um pouquinho aí, bota um pouquinho de Apocalipse na dieta desse menino. Nunca aconteceu, tá? Então, vai por mim, não tem problema, não traz problema você ler a Bíblia para o seu filho, bebezinho que seja. Não vai fazer mal. Então, observe o seguinte, nós precisamos ensinar aos nossos filhos quem é Deus, mas precisamos ensinar para ele quem é o Deus verdadeiro. O salmista nos diz, contem para as gerações futuras quem é este Deus. Não um Deus milagreiro que pode resolver todos os nossos problemas. Não um Deus que vai nos dar prosperidade e fartura. Não um Deus que pode nos curar a qualquer momento. Não um Deus que abre todos os caminhos e que nos faz por cabeça e não cauda. Não um Deus que nos faz vencedor e tudo mais. Não, fale de verdade. Não um Deus que é um gênio da lâmpada e você pode se aproximar dele e pedir 3 desejos e ele vai te atender instantaneamente. Não é desse Deus que o salmista está falando. O salmista fala de um Deus que salva o seu povo. Eu não vou me deter aqui em todo o capítulo, todo o Salmo 48, mas vou destacar alguns versículos para vocês entenderem por que ele cita assim, quem é este Deus. Ele fala o seguinte, versículo 3 ao 7, Deus se faz conhecer como um alto refúgio, por isso os reis se coligaram e juntos sumiram, bastou-lhe vê-los e espantaram-se, tomaram-se de assombro e fugiram apressados, o terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente, como vento oriental, destruístes as naus de Tarse. Depois versículo 11, alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Versículo 12, percorrei Sião, rodeai-a, contai as torres, notai os seus baluartes, observai os seus palácios. Quando o salmista diz assim, contem para gerações futuras quem é este Deus, o que ele está querendo dizer assim, contem como esse Deus nos salvou. O contexto do Salmo é Jerusalém sendo sitiada, preparada para uma invasão, os inimigos à sua porta, os navios de guerra aportando próximo de Jerusalém, e Deus de forma milagrosa salva a cidade. E por isso eles podem dizer, olhem a cidade, contem as muralhas, contem os baluartes, os palácios. Todo mundo imaginou que eles estariam destruídos e queimados, mas o Senhor nos salvou. O final da história é esse, o Senhor nos salvou. Nós precisamos contar, ensinar para os nossos filhos, que também estamos cercados com trincheiras ao nosso redor, que há um exército no nosso encalço, que estávamos condenados à morte, mas Deus nos salvou. Precisamos contar para os nossos filhos e ensinar para eles, de forma prioritária, que a morte eterna nos perseguia, estava no nosso encalço. Nós podíamos já sentir os seus tentáculos tentando segurar os nossos pés, mas o Senhor nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Precisamos dizer para eles que o inferno estava cada vez mais perto de nós, que escorregávamos na sua direção, mas o Senhor nos pegou pela mão e nos trouxe para a vida eterna. Podíamos sentir já o peso da ira de Deus, mas Ele foi o escudo que se colocou sobre nós e nos salvou. A ira de Deus viria sobre nós como uma tempestade, com raios e trovões, mas Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Cristo veio a este mundo para nos trazer a esperança de salvação. Amém? Precisamos contar isso para os nossos filhos, meus irmãos. Precisamos ensinar isso para eles. Podemos ensinar tantas coisas, mas eu quero estimular você nessa manhã a sair daqui com isso na sua cabeça. De forma prioritária, precisamos contar a eles e ensinar
que havia um destino de morte para nós, mas Cristo veio a este mundo, se tornou como um de nós, assumiu a nossa culpa, sofreu humilhações e foi torturado no nosso lugar, se colocou numa cruz, morreu por mim e por você, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Precisamos contar às gerações futuras quem é este Deus. Não, Deus que está no céu, muito longe de nós, assentado num trono e que não se preocupa com o que está acontecendo aqui embaixo. Não, um Deus que abriu mão da sua glória, se esvaziou e veio a este mundo morrer no nosso lugar. Inclusive pela vida dos nossos filhos, inclusive pelas crianças. É isso que precisamos contar e ensinar aos nossos filhos. Que este Deus todo-poderoso e justo é também amoroso e gracioso para conosco. Precisamos lembrar a ele, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos ensinar para eles, Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Precisamos contar para eles que a guerra acabou. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, em primeiro lugar, o Salmo nos ensina, ou nos diz, que precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus é o nosso Salvador. Num mundo com tantas informações, como eu falei no início, o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? Em primeiro lugar, que Deus é o nosso Salvador. Em segundo lugar, que Deus não muda. Eu quero olhar de novo com você, finalzinho do 13 e versículo 14. Para narrar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. A expressão o nosso Deus já traz esse senso de pertencimento, de proximidade. Não é um Deus qualquer, é o nosso Deus. Não é um Deus que está longe, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Ele pertence a nós, ele está conosco. Não é um pai qualquer, ele é o nosso pai. É diferente. Mas eu quero enfatizar aqui nessa primeira parte o final da frase. Ele é o nosso Deus para todo sempre. Veja, não adianta nada a gente contar para os nossos filhos ou ensinar para eles que Deus é o Salvador, se ele mudasse toda hora, se ele variasse o tempo todo, se ele mudasse de tempos em tempos, se o seu caráter fosse mudando ao longo dos anos. A gente muda, não muda? Com o tempo? Você deve parar um pouquinho e pensar e olhar para trás. Você percebeu, você mudou ao longo dos últimos anos, ao longo dos tempos. Todo mundo muda. A gente muda. Eu e a Renata estamos casados há 16 anos. A gente vai fazer 17 anos esse ano. 1º de julho de 2006. Anotei aqui para não errar. Desde que a gente começou a namorar, são 21 anos. A gente mudou ao longo desse tempo. Eu mudei ao longo desse tempo. Fiquei com um pouquinho mais de barriga, um pouquinho menos de cabelo, e o que sobrou está ficando branco. Ontem eu estava preparando o sermão, a Renata falou assim, caramba, você está com o cabelo todo branco do seu lado aí. Eu falei, meu Deus, nem tinha notado. Mas ela mudou também, não mudou? Em 21 anos? Está cada dia mais bonita. Percebe, irmãos, nós mudamos fisicamente. Às vezes, aquilo que a gente pensava, a gente mudou o pensamento, você se arrependeu daquilo, você muda e pensa de outra maneira. Às vezes até alguma coisa que você gostava e hoje você não gosta mais. As coisas mudam com o tempo. O lugar que você gostava de frequentar, de passear, de ir, hoje você não liga mais. É alguma coisa que você nem gostava, não chamava atenção. Hoje você gosta. Quando a gente começou a namorar, eu lembro que eu gostava muito de ir em parques de diversão, assim, nesses brinquedos mais radicais. Eu gostava de ir nos mais radicais que tinham. Você era aquela montanha-russa bem radical, você tinha aquele cabum, você tinha aqueles toboáguas assim, bem inclinados. É tipo o Lucas, meu filho do meio, ele é assim. Eu gostava dessas coisas. Mas depois que o Tiago, meu primeiro filho, nasceu, eu falei, Renata, agora é só carrossel, boiazinha na piscina, nada mais dessas coisas. Agora eu tenho filho para criar, gente. Não posso correr o risco de sofrer um acidente. Calma aí. A gente muda com o tempo. Mas Deus não, né? A gente muda, mas Deus não. Ele é imutável. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Perceba que a Bíblia nos mostra então que nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Este é o nosso Deus para todo sempre. Ele não é o Deus que salvou Noé e sua família no dilúvio e que agora mudou. Ele não é o Deus que tirou Israel do Egito, mas que agora mudou. Ele não é o Deus que salvou Jerusalém na época do Salmo 48, mas que agora mudou. Ele não é o Deus que veio a esse mundo e morreu numa cruz, mas que agora mudou, variou, pensou em outra coisa.
Não, ele não é o mesmo Deus que estava com Pedro, Paulo, João, Tiago, os apóstolos. Mas agora mudou. O tempo passou, né? 2.000 anos, 3.000 anos, é muito tempo, ele mudou. Não, Deus é o mesmo Deus que estava na criação. É o Deus que está aqui hoje, neste lugar. É o Deus que cuida de nós hoje, neste lugar. O mesmo Deus que tratou com Abraão, é o Deus que fala contigo hoje. Ele não muda, ele não varia, não há sombra de variação no Senhor. Ele não muda, ele não mudará. E nós podemos ter certeza do que, porque ele não muda, ele continuará sendo o nosso Deus. E agora eu quero voltar a essa primeira parte aqui. Ele continuará sendo o nosso Deus para todo sempre. Quando o salmista usa essa expressão, ele diz que ele não muda. Mas quando ele usa o nosso Deus, fala de, como eu disse no início, né, de proximidade, de aproximação. Significa que não é só que ele não mude, ele continuará sendo o nosso Deus para sempre. Significa que ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele não é o nosso Deus hoje, mas pode ser que daqui a algum tempo ele não seja mais, porque ele desistiu da gente, porque ele cansou. Deus não nos abandona, para sempre será o nosso Deus. Se você lembrar de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nem eu, nem você, nem os anjos, nem os demônios, nem as forças da terra, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu gosto muito da epístola de Judas, o irmão de Jesus, né? Só para ninguém confundir, não é os Iscariotes, não. Ele fala algo que nos mostra isso, logo no finalzinho. Versículo 24, o versículo mais lindo da Bíblia. Se você tem o seu preferido, tudo bem, problema seu. O meu é esse. Judas, versículo 24. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Olha o que ele diz, Jesus ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. E um dia, com exultação, ele irá nos apresentar diante do Pai, imaculados. Não é lindo demais isso? Você não fica firme no Senhor porque você é alguém muito crente. Você não está firme caminhando com Deus porque você é uma pessoa de muita fé, porque a sua força de vontade é muito grande. Meu irmão, é o Senhor que te segura pela mão e não te solta. Não te solta. Novamente a gente está falando aqui para paz, né? Eu gosto sempre de usar essa imagem. Tem filho que é mais tranquilo e tem filho que é um pouquinho mais rebelde, né? Todo mundo aqui foi filho de alguém. Eu não sei como você foi. Talvez você seja pai também ou seja mãe. Quando o filho ele é mais tranquilo, você vai dar um passeio com o seu filho, pega na mão dele e vocês vão desfrutando do caminho, olhando as coisas, conversando e brincando e está tudo bem. Quando o filho é mais rebelde, às vezes ele não quer ir para onde o pai quer levá-lo. Não é verdade? Mas o pai ou a mãe vai levá-lo mesmo assim. Ele vai puxando, ele vai batendo o pé, ele vai se jogando, do jeito que for. Mas o pai não solta a mão dele. A mãe não solta a mão dele e leva ele até lá. Nós somos filhos de Deus. Por vezes, somos filhos mais amorosos e carinhosos. E é muito bom que seja assim. Vamos desfrutando do caminho da vida até o nosso destino final. Mas mesmo que sejamos rebeldes e começamos a puxar e fazer bagunça e fazer malcriação e bater o pé, Deus não solta da nossa mão e continua nos levando até o destino final. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Precisamos ensinar aos nossos filhos que para sempre Ele será o nosso Deus. Nosso Deus, nosso Deus. Ele não vai nos abandonar. Precisamos ensinar isso para eles. Ele é o nosso Salvador, mas precisamos confiar também que Ele nos salvou e não vai nos deixar sozinhos a partir de agora. Às vezes as pessoas têm essa impressão errada, eu acho. Jesus veio, morreu na cruz, pagou o preço que tinha que pagar, e agora, meu irmão, agora é contigo, filhão. Agora é contigo. Agora é você que tem que fazer a sua parte. Ele já fez o que você não podia fazer, morreu na cruz. Agora, filho, é contigo. Não, se fosse assim, cara. Se fosse assim, o céu estava vazio, os anjos tristes, aqueles fenos assim, igual o filme de Velho Oeste rolando, e não tinha acontecido mais nada. A gente ia tropeçar na primeira pedra da esquina. A gente ia se perder na primeira encruzilhada. Ele nos salvou, mas Ele continua caminhando conosco, segura a nossa mão e nos conduz até o final. Precisamos ensinar aos nossos filhos. Quem é o nosso Deus? O Salvador.
Precisamos ensinar aos nossos filhos que Ele é o nosso Deus para sempre. Ele não muda e não nos abandona. E precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus é o nosso guia. O Salmo 48 termina assim: para narrar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Precisamos ensinar aos nossos filhos que temos um guia, uma bússola, um plano, um caminho estabelecido de forma segura para nós, muito melhor do que eles podem encontrar no Google, no YouTube, em qualquer lugar. Esse guia nos conduzirá da nossa infância, da nossa juventude, até a nossa velhice. É o nosso Deus. Deus é o nosso guia. Há muitas vozes ao nosso redor. Há muitas vozes que tentam nos guiar. Há muitos gurus que tentam nos dizer o que fazer. Mas nós precisamos incutir na mente dos nossos filhos, e nas nossas também, né, obviamente, que Deus é o nosso guia e que a sua palavra é a nossa bússola. O sábio diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isaías 48, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino o que é útil e que te guia pelo caminho em que deves andar. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitada para toda boa obra. A primeira parte até aqui eu estava enfatizando como nós devemos ensinar a eles que Cristo é o nosso Salvador. E essa última parte enfatiza que Ele também é o nosso Senhor. Ele é a nossa bússola, o nosso guia, aquele que nos conduz. Ele se revela a nós nas Escrituras. Nós precisamos mostrar isso para eles, ensinar isso para eles, apontar isso para eles. Você já fez algum passeio que tinha um guia? Já aconteceu com você alguma vez? De repente já foi passear, ou de férias, ou algum lugar. Às vezes a gente vai em algum num teatro, ou você vai no museu e tem um guia ali, né? Ou então você vai fazer um passeio numa praia, em algum lugar, tem um guia ali. Eles vão conduzindo a gente, fazendo o quê? Nos mostrando os melhores pontos turísticos do lugar, fazendo com que a gente evite a gente cair em algum perigo, tropeçar ou cair em algum lugar, e vão nos contando as informações dali, né? É assim que funciona um guia. Metade das coisas que eles falam, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, né? Você não conhece o lugar, você não conhece a história. Se eles começarem a contar um monte de história ali, essa aqui é a casa do artista tal, aqui Dom Pedro vinha passar as férias de inverno, aqui não sei o que, acontecia isso, aquilo, outro. A gente não tem nem como avaliar se aquilo é verdade ou se é mentira. A Bíblia, ela não mente para nós. Tudo o que ela nos diz é a verdade. É ela quem nos conduz ao melhor de todos os lugares. É ela que nos faz evitar os perigos e os buracos. E ela nos fala a verdade cristalina, sem mancha, sem mentira, sem fraude. Podemos e devemos fazer isso com os nossos filhos de várias maneiras. Eu já citei aqui que a gente lia, né, a Bíblia para as crianças quando elas eram pequenas. Eles vão crescendo, você pode começar a incentivá-los também a ler, e a buscar, e a ouvir. O Daniel, meu filho mais novo, ele teve uma fase, agora ele já não está mais nessa fase não, mas ele sempre queria que a gente contasse uma historinha para ele dormir. Então ele pedia para a gente ir lá contar uma historinha para ele, a gente sentava lá e contava uma historinha para ele dormir. Então toda noite a gente fazia isso. Às vezes eu, às vezes Renata, às vezes a gente ia junto. Geralmente a gente acabava revezando. E sabe uma coisa que eu comecei a pensar? Poxa, eu vou contar para ele tantas histórias que são da cultura, por que eu não posso ir revezando? Não estou dizendo para não contar, tá? Pode contar Chapeuzinho Vermelho, pode contar tudo isso aí normal. Vamos revezando. Coloca um dia também a história de Davi, outro dia uma história de Daniel, ou de Ezequiel, ou de Jeremias, ou de Paulo, ou de Pedro. A gente não pode aproveitar esse momento para já ir ensinando os nossos filhos? Percebe o que eu estou querendo dizer? A gente tem que começar a observar as oportunidades que temos e ensinar aos nossos filhos que esse é o nosso Deus que nos guia, para que eles possam pegar apreço pela Bíblia, pela palavra de Deus, e possam enxergar nela a orientação, o momento de conduzir-se e acompanhar até o final da sua vida. Aproveite as oportunidades que você tem. Eu me lembro de quando eu era criança, como eu disse, há uns 10, 15 anos atrás, e meu pai, ele tinha um hábito, ele tinha dois hábitos, na verdade. Todo domingo ele perguntava para a gente assim, nós éramos 3 em casa também, né? Meu irmão tem um ano mais novo que eu, e minha irmã 6 anos mais nova do que eu. Ele sempre perguntava, e aí, como é que foi a pregação hoje? Aí a gente, criança, né, falou assim, foi boa, pai, foi boa. Então tá bom, foi boa como? Qual era o texto? Quais eram os pontos? Sobre o que foi falado? Como é que você entendeu isso?
E a gente então já sabia que tinha que ficar na pregação prestando atenção, que meu pai ia perguntar quando a gente chegasse em casa. Mas o que ele fazia que mais me marcou, todo dia no café da manhã, ou praticamente todo dia no café da manhã, a gente acordava 6h pouca da manhã, cheio de sono, estava se arrumando para ir para a escola, ia tomar o café. Meu pai sempre puxava um assunto, sempre puxava um assunto. O que vocês acham disso? Era assim, e era assim. Meu pai às vezes falava assim, a gente estava tomando café, 6h pouca da manhã, se arrumando, cheio de sono ainda. Meu pai falava assim, o que vocês acham do milênio? Vai ter arrebatamento ou não vai? Nossa, irmão, o neurônio tinha que acordar no susto, era na hora. A gente, que isso, pai? Calma aí, pai, tô indo para a escola. E ele vinha com essas perguntas, a gente tinha que debater com ele. Ele estava estimulando a gente a pensar e entender que a Bíblia é o nosso guia. Uma das minhas memórias mais antigas, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos. Eu lembro porque a minha irmã nasceu, como eu falei, eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro que ela era bebezinha de colo. Eu lembro exatamente desse dia. Ela era bebezinha de colo. Então eu tinha 6 ou 7, eu acho que ela não tinha nem 1 ano de idade. E eu me lembro claramente de um dia desses, no café da manhã, a gente discutindo por que Miguel e o diabo disputavam o corpo de Satanás. Miguel e o diabo disputavam o corpo de Moisés, porque estava escrito lá na epístola de Judas. E a gente no café da manhã discutindo isso, e eu devia ter 6 ou 7 anos. Graças a Deus hoje eu sei a resposta, naquele dia eu não sabia. É assim, irmãos, a gente começa a estimular os nossos filhos a olharem para a Bíblia, entenderem que ela é o nosso guia. É ela quem nos ensina, é ela quem nos mostra. Mas eu preciso fazer 2 alertas aqui, e eu já estou caminhando para o final. O primeiro é que para a gente ensinar, a gente precisa saber, né? Você precisa conhecer para poder ensinar. E segundo, é que a gente precisa não só saber, a gente precisa viver. Porque não adianta nada você falar e não viver. O teu filho observa muito mais, ou os filhos observam muito mais o que a gente faz do que a gente fala. A gente não tem como saber, eu ensinar nossos filhos lerem a Bíblia, buscarem ser guiados por Deus. Se a gente não lê a Bíblia, se eles não veem a gente meditando, se eles não veem a gente orando, não tem como fazer isso. Nós queremos ensinar, mas nós precisamos primeiro saber. O Lucas, uma vez, meu filho do meio, eu não tinha falado dele ainda quase, né? Eu vou falar dele agora. O Lucas, o filho do meio, ele é... Enfim, eu vou deixar para fazer esse comentário no final. A gente estava um dia indo de carro, eu fui buscar, acho que eles na escola, ou estava indo levar, não sei. E ele falou assim, pai, pode me fazer qualquer pergunta de matemática, que eu vou te responder rapidinho. Eu falei, como assim, Lucas? Qualquer pergunta? O Lucas tem 10 anos. Qualquer pergunta, assim, né, de soma, diminuição, multiplicação e divisão, né, que são as coisas que eu sei fazer. Pode perguntar qualquer uma, que eu vou te responder rapidinho. Eu falei assim, rapidinho, Lucas? Tem certeza? Qualquer uma. Qualquer uma. Aí eu vou dar um número aqui que eu não lembro qual foi o que eu usei na hora, mas era mais ou menos isso. Eu falei, tá bom, Lucas. Tem certeza? Absoluta. Pode falar. Pode fazer qualquer pergunta de matemática que eu vou te responder rapidinho. Eu falei, então tá bom, Lucas. Quanto é que é? Vocês já perceberam que eu gosto de fazer pergunta de matemática para os meus filhos, né? Quanto que é? 215.326 vezes 98. Ele nem pestanejou. Em 1 segundo ele respondeu, 75. Eu falei, Lucas, 215.000 vezes 98 é 75? Ele falou assim, eu disse que ia responder rápido, não disse que ia responder certo? Aí eu falo assim, tá certo, cara, é verdade. É verdade, você não disse que ia responder certo. Foi bem rapidinho mesmo, você respondeu bem rápido, você tem razão. O Lucas é o piadista da casa. Às vezes a gente quer ensinar os nossos filhos, irmão, mas não adianta ensinar qualquer coisa, né? A gente tem que saber. Não é só ensinar. Não é só falar rápido. Às vezes as pessoas perguntam pra gente sobre a Bíblia, sobre Deus. A gente quer falar rápido, mas você precisa saber para falar certo. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, a Escritura, para podermos ensinar. Os filhos de Corá nesse salmo nos dizem, nos ensinam, nos falam que nós precisamos narrar para as gerações vindouras, para os nossos filhos, 3 coisas, de forma prioritária, sobre tudo que você pode ensinar ao seu filho. Lembre-se disso nessa manhã. 3 coisas que nós precisamos ensinar. Em primeiro lugar, quem é Deus? Ele é o nosso Salvador. Ele é o Cristo que veio a este mundo e morreu na cruz para nos salvar. Em segundo lugar, que Deus não muda, Ele não nos abandona, será o nosso Deus para sempre. E em terceiro lugar, que Ele é o nosso guia. Ele nos traz a sua palavra e nos ensina como nós devemos viver. Se você já é pai, se você já é mãe, ou se um dia você ainda vai ser, a instrução da Bíblia para nós é isso. Se nós ouvirmos o Senhor
seremos bons pais, seremos boas mães. E o Senhor vai conduzir a nossa família. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar.